Bem-vindos à RTP África. No programa de hoje vamos conversar com o fotógrafo Hugo Macedo e com o mestre em Ciência Política Walter da Vera Cruz. Vamos ter também o espaço Está no Sapo e música com o cantor Jay Oliver. Mas para começar recebemos então Hugo Macedo. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por estares connosco, Hugo. Parabéns por este terceiro lugar que conquistaste neste evento, neste concurso que é o Portugal National Award da Sony World Photography Awards. É assim? É verdade. É. Para além do prémio do terceiro lugar, também uma menção honrosa? A nível internacional, sim, com a mesma fotografia. Exato. É uma fotografia que tiraste em que país? Tirei no Ruanda, antes de fazer um passeio por o Volcano Park, e foi ocasional esta. Portanto, estava a passar na estrada ao lado e a senhora estava a olhar para mim e estava mesmo a pedir que eu fotografasse. E foi assim. Exato. E o que é que o júri achou que neste trabalho Eu não recebi assim um feedback, uma opinião da fotografia em si. Fui distinguido com esse prémio. Pronto, depois fui à Sony Portugal levantar o prémio que me foi atribuído e depois penso que a fotografia em Londres esteve publicada no Centro de Exposições, mas não tenho a certeza. Uhum. Sei que já durante estes últimos 8 anos tens estado a dedicar-te à fotografia, mas também a um tipo de fotografia, não é? Por vários países que é diferente do habitual. Tens estado a viajar por muitos países, Ruanda, disseste, Sim, que outros países? Eu comecei, o primeiro país que eu estive em África, já foi para aí em 2002, foi a Tunísia. Nada a ver com este tipo de países. Depois, mais tarde, estive em Cabo Verde, por influência dos pais, porque os meus pais nasceram em Cabo Verde. Sim. E se calhar em 2010 foi quando decidi mesmo explorar a África Central, a dita África Negra, e fui ao Quênia e à Tanzânia. E pronto, obviamente que já tinha uma paixão por Cabo Verde, nem que fosse pelas histórias que eu vi em toda a minha infância, mas penso que a distância entre um país como o Palop, como Cabo Verde, e estes países de Quênia e Tanzânia, a distância em termos culturais é muito maior no Quênia e na Tanzânia do que em Cabo Verde, isto comparado com Portugal. Até porque estivemos lá e deixámos muitas influências, portanto, eu gosto de sentir choques culturais. Adorei ir a Cabo Verde, claro que sim, mas o choque cultural, a adrenalina de estar num país totalmente diferente, em que até a barreira linguística nos causa essa tal adrenalina, porque a comunicação nem sempre é fácil, é diferente. E é para mim um desafio não só conhecer, mas como fotografar também. Exato. Mas aqui ainda é Cabo Verde, não é? Aqui é no Tarrafal, em Cabo Verde, isto foi em 2006. É um dos trabalhos. Sim. O que é que te interessa então? Qualquer momento te serve de inspiração? Eu gosto de fotografar a crueza, a naturalidade. Não gosto, pedes para parar no momento? Não planeio. Por exemplo, normalmente as minhas viagens são de 3 semanas, porque não consigo tirar mais do que isso de férias. E se calhar nesse percurso que eu faço nas três semanas, há um dia que praticamente não fotografo. Ou porque não estou inspirado, ou porque o próprio ambiente não me proporciona, não me puxa para isso. E se calhar há outros dias em que me farto de fotografar. Portanto, nada planeado, é ao sabor da viagem e que o país também me proporciona. Exato. Aqui, Cabo Verde tem paisagens inesquecíveis. Aqui optaste por ir para diferentes Santiago, de ilha para não ilha. é? Não, aqui é a Ilha do Fogo. Sim, o vulcão. O vulcão, exatamente. Que aqui estava muito mais calmo. Agora tem erupção, ou pelo menos... Exatamente. Mas nestas viagens, disseste que não há planeamento, mas ainda assim há sítios chaves que tu há um queres visitar planeamento geral. Por norma, marco só a primeira noite. O resto deixas-te levar pela aventura. Selecionamos 2 ou 3 sítios que são aqueles sítios que gostávamos mesmo de ir. Ainda assim, em função daquilo que depois vemos no país e falamos com as pessoas de lá, podemos alterar esse percurso. E realmente é o sabor. Até porque em África é um pouco complicado planear muito, porque os planos muitas vezes saem furados e aconteceu-me já algumas vezes. Temos que alterar totalmente o nosso rumo. O que é que às vezes não corre bem? É assim, primeiro quando nos dizem que é 1 hora, muitas vezes são 3 ou 4. É já aqui, não é? Exatamente. Assim que me lembro que tenha corrido menos bem, por exemplo, em Madagascar, alugámos um jeep e percorremos parte do país de jeep
e o Jeep avariou exatamente no ponto mais distante que nós íamos. Ou seja, para ali já não havia, até porque não havia estrada e também já não íamos mais para a frente. Era a altura de voltar para trás e avariou ali naquele momento. Portanto, tivemos que fazer o país todo à boleia e acabou por condicionar o resto dos locais que íamos visitar, porque não visitámos. Mas pronto, faz parte da experiência. Exato, e tens estado a falar no plural, tu e mais isto quem? porque acabo por viajar sempre com o meu melhor amigo e depois o terceiro elemento vai variando. Portanto, basicamente somos quase sempre 3 a viajar. Agora é que decidiste participar em concursos e também apresentar parte dessas viagens? Sim. Primeiro, quando estou a fotografar e quando fiz este conjunto de imagens que já vou tendo da África, nunca foi com o objetivo de expor ou de produzir algum trabalho delas. Foi porque gosto, acima de tudo. Acabou por surgir no decurso de um trabalho que fiz no hostel, onde a exposição está patente, e depois, posteriormente, como eles têm condições para ter exposições, portanto, convidaram-me se eu teria interesse. E como já era algo que eu gostava de fazer, embora por falta de tempo e dedicação talvez ainda não o tivesse posto em prática, se calhar foi um empurrão que faltava e pronto, num mês tratei tudo Exato. E nós podemos ver parte deste trabalho, não é? São 25 fotografias. Sim, que algumas tu delas estão escolheste. nesta seleção que eu trouxe cá. O projeto chama-se Tabassamo. Tabassamo, sim. Em Swahili quer dizer sorriso. E a exposição reflete isso mesmo, sorrisos. Não só sorrisos de pessoas, mas sorrisos também, as boas vibrações que as paisagens, que os pormenores de África me trazem, pelo menos, a mim. E pronto, basicamente... Nós temos aqui algumas e vou-te pedir para nos dizeres onde Isto tiraste. aqui é em Uganda, no parque de Murchison Falls. E foram os miúdos que nos abordaram de carro. Eles são assim, se calhar, os mais fáceis de fotografar ou não? São aqueles que mais se predispõem a ser fotografados e depois vibram imenso com o resultado, porque basta virar a máquina e eles vêm e o feedback é imediato. Isto também foi no mesmo local e eles... É estranho e agradável sentirmos o centro das atenções, não porque somos especiais, mas porque somos totalmente diferentes das pessoas com quem eles contactam diariamente. Exato. E é uma festa. Quando nós chegamos a uma vila ou a algum local, vêm todos a correr atrás do carro, rodeiam. Nova, não é? Sempre bem-vinda. Exatamente. Vemos este trabalho e é incrível. Isto foi mesmo, estavas no local certo, à hora certa, em que elas se cruzaram. Elas fizeram, eu só disparei. Mais nada a acontecer, mas este momento... Exato, isto também foi em Murchison Falls, que é um parque natural no Uganda. A que distâncias é que estavas? Era capaz de Mais estar ou para aí menos. uns 30 metros. 30 metros, sim. Consegue-se... Por acaso, a primeira experiência que eu tive em safaris foi no Quênia, na Tanzânia. E ali, além do visitante não poder conduzir a viatura, tem sempre de ser com um condutor profissional, as normas de segurança eram imensas. Aqui no Uganda e no Ruanda, além de podermos conduzir, não nos era dado qualquer indicação de segurança. Portanto, nós podíamos sair do carro e estar muito próximos Sobre o seu próprio risco, não é? Claro, mas claro que pessoas que tenham consciência do risco, tomam as devidas precauções, mas fez-me confusão. Qualquer pessoa pode ir lá e sair do carro e acontecer qualquer coisa que não... Mais perto que a natureza que esta situação é impossível. É impossível. Aqui foi em 2010, no Quênia, em Nakuru, e esta foto é seguida de uma caçada de uma hiena a um flamingo. Que nem tu te deste conta na altura? Dei, está fotografada também. Mas aqui são um abutre que veio, aproveitar-se dos restícios. Mas estas são zonas naturais, não é? Reservas naturais onde também a fauna existe sem esta interferência humana. Humana praticamente não existe. É muito raro nós estarmos num local onde consigamos olhar a 360 graus e não vermos qualquer interferência humana, nem que seja um poste de eletricidade. E ali consegue-se.
e é muito agradável. Aqui é em Masai Mara também. Isto foi... nós, portanto, acampámos à beira da estrada e ao acordar olhei para o lado e vi este cenário. E pronto, e fotografei. Este também. Já é no Serengeti. Aqui uma leoa em cima de uma... Na Tanzânia, sim, uma leoa em cima de uma árvore. Foi ao final de um dia. E este pôr do sol, o nascer o pôr do sol, o pôr do sol em África é totalmente diferente. Dizer que a luz é muito quente, muito suave. A fotografia é fantástica. O sol atinge proporções diferentes das de cá. Aqui, por exemplo, foi fantástico. Foi pouco antes de fotografar o elefante que vimos há pouco. Nós chegámos durante a noite, acampámos e à noite não se vê mínimo nada, zero. Mas sentimos que houve alguém que chegou e acampou próximo de nós. Depois, ao acordar, eles estavam a tomar o pequeno almoço e eram operários que vão percorrendo o país a arranjar as estradas e vão acampando. E pouco falavam inglês, mas a comunicação teve que fluir. Ali passamos uma tribo de Maçais, não é? Houve este contacto também? Houve. Com a comunidade? Sim. Deixam-se fotografar, querem mostrar. Habituadas Já, estes por acaso já estavam. O que é um pouco agridoce para mim, porque em dados momentos parecia que queriam mesmo... já tinham ali o produto para o turista ver. E é disso um pouco que eu fujo. Tento ver o mais genuíno possível dos locais onde visito. E pronto, ali senti que se calhar não era assim tão genuíno quanto isso. Exato. Vimos ali, só para terminar esta série de fotografias que se referem à Tanzânia, não é? Aqui é Quénia. Aqui é Quénia ainda. E depois também essa experiência com Tanzânia, disseste, não é? Tanzânia foram no Serengeti, não é? No Serengeti, sim. Em Ngorongoro. Para mim foi dos sítios mais fantásticos que visitei, que é uma cratera e há todo um ecossistema dentro dessa cratera com todos os tipos de... É possível ver quase todas as espécies. É possível ver quase todas as espécies e quase todos os tipos de paisagem. Numa só cratera que tem 16 km de diâmetro. É fantástico. Para mim, e está há no uma top hora dos do locais. dia em que eles vão beber a água, não é? Os animais. Presumo que um pé sempre tem a ser. Não sei. Que é fácil depois apanhá-los para tirar fotografia, pelo que eu ouvi. É, pois não sei. Mas provavelmente sim. Provavelmente, para aqueles que se calhar não estão tão preparados. Mas, no fundo, são parte as fotografias que escolheste para esta exposição. Umas delas fazem parte da exposição, outras até dia 21, neste espaço. Exatamente. Os horários, portanto, hoje ainda é possível ver até às 19 e até domingo também às 19, entre as 14 e as 19, todos os dias. Exato, e é possível que seja reposta ainda noutro local? É provável que vá para outro local, sim. Estou em conversações com outro sítio. Acho que há interesse da parte deles, também haverá da minha parte. Portanto, o trabalho já está feito, é só mudar de local. Assim vais abrir também, tu neste teu percurso na fotografia, outro caminho, vais começar a explorar a fotografia de outra forma? Eu gosto de manter a fotografia explorada como a estou a explorar. Há muito ainda para fazer. Não profissionalizar demais, para não perder a paixão que tenho. Porque tenho percebido ao longo da minha vida que quanto mais profissionalizamos alguma coisa, perdemos aquele bichinho de fotografar ou da atividade que estamos a falar. Na fotografia em particular, eu tenho uma vertente já profissionalizada a nível de eventos, moda, que já não me dá tanto gozo fazer. Agora, a fotografia de viagem e culturas é fantástico para mim fazer, portanto, eu não tenho um grande objetivo de tirar um retorno financeiro dessa vertente, apenas continuar a fazê-lo e partilhar com quem quiser ver também. E até agora tem sido mais países africanos, por alguma razão? Não tem sido só mais países africanos. A África fascina-me, sempre me fascinou e quero continuar a ir. Mas tenho ido à Argentina, fiz a Patagónia, Ásia, Myanmar. Diferentes, pelo menos diferentes e que não sejam
turísticos. É quase impossível haver um sítio que não seja turístico neste momento, mas que pelo menos não seja o turismo de massas. E é isso que eu procuro. Tive uma experiência em Myanmar, que foi fantástica, a antiga Birmânia. Mas pronto, a África tem um sabor especial a visitar. Quando te aventuras numa destas viagens, estudas o país em si, a estabilidade política, como te deslocar? Faço um trabalho de casa. Não há riscos, assim, que mesmo eu costumo assim, dizer que... Preferes enfrentá-los pessoalmente? Nunca senti nenhum risco em nenhuma das minhas viagens, seja em África ou não. Acho que é mais provável sermos assaltados aqui em Lisboa ou acontecermos alguma coisa do que noutro local. Primeiro porque estamos no nosso meio e no nosso meio nós relaxamos, portanto ficamos mais vulneráveis. Quando estamos noutro local estamos com atenção e pronto, isso, a atenção é meio caminho andado para que as coisas não aconteçam. Por outro lado, eu senti sempre segurança em todo lado, mesmo. Portanto, isso para mim não é um problema. Claro que há países, como referiu, a situação política não é estável e terá um risco só por si. Portanto, serão certamente de evitar. Mas os países que estejam calmos, não... A questão da burocracia, os vistos... Sim, são... Se for tudo com tempo, não é? Sim. É possível ultrapassar. Eu não devia estar a dizer isto porque a última viagem correu mal por isso mesmo. E foi há cerca de 2 meses, não foi à África, foi à Ásia, mas era uma viagem que era suposto ter 3 semanas e acabou por ter só uma, porque por 2 dias o meu passaporte não tinha validade de 6 meses, então não me deixaram viajar para as Filipinas e pronto. Mas faz parte. A próxima já... Sim, para a próxima. Há que pensar também e rever esses detalhes, não é? Depois eu vi, foi pelo início da viagem, esqueci-me que ia para as Filipinas a meio. Mas pronto. Temos ainda aqui alguns trabalhos de São Tomé e Príncipe, este que é um paraíso tropical também, não é? No centro do mundo. São Tomé e Príncipe foi uma agradável surpresa, isto em São Tomé. A felicidade do povo é gritante, a beleza natural do país também, e acolhem-nos não senti um interesse turístico na simpatia, na disponibilidade. E isso para mim é muito importante. E depois são muito genuínos, que é outra coisa que eu valorizo bastante. Aqui por acaso aquele menino que estava ali, foi numa praia, eu de repente olhei para o lado e ele estava no meio da vegetação. Parecia um camaleão. E tive que fotografar. Este senhor foi num bar, vê-se ali em cima ainda um bocadinho do copo, e eram uns atrás dos outros. Os copos. Algum tratamento que dás depois na edição das imagens? Sim, eu tento não alterar muito as imagens, mas contraste e balanço das cores faço sempre, pelo menos. Vimos algumas a preto e branco, não sei se... Sim, este Cabo Verde, isso foi uma série que eu fiz, que era África a 2 tons, que também foi no decurso de outro projeto que apresentei aos talentos FNAC, que ainda não sei o resultado, que eram só fotografias da África a preto e branco. E daí a escolha. Isto é Madagascar, outra vez. Exato. Já tens projetos para a próxima viagem? Podemos saber qual é o destino? Em princípio será a América Latina. Mas... Também um périplo por alguns países? Talvez. Ainda está um pouco para ser definido, mas previsivelmente será em março, abril. E há sempre esta possibilidade de se regressar ao país? Ou não há queres países repetir? que deixam vontade, mas para já faço por não repetir. Faço por não repetir. Não por nenhum motivo em especial, mas apenas porque, se calhar, quando repetir, repito já quando tiver um conhecimento mais geral do mundo e sinto que não estou a perder, é de estar sempre a perder qualquer coisa, mas que não estou a perder tanto ao visitar um país que já conheço. Há pouco falávamos, logo no início, dizias que também o teu avô tinha esta paixão pela fotografia. Sim. O meu avô era fotógrafo, foi fotógrafo em África também, na Guiné e em Cabo Verde. Não posso dizer que tenha sido uma influência muito vincada pelo meu gosto da fotografia, mas talvez o meu pai sempre gostou também, ainda que não o tivesse feito de uma forma mais profissionalizada, mas sempre o contacto com máquinas fotográficas existiu. E eu depois, na minha infância, acabei por, em encontros familiares, agarrava sempre eu na máquina e fotografava. Mas só em 2004 é que comecei a olhar para a fotografia e a pensá-la de outra forma, e foi aí que começou o meu percurso como fotógrafo.
Vamos então recordar o trabalho que está patente, o projeto Tabasamu, não é? Tabasamu, que quer dizer sorriso em Swahili, não é? Neste espaço que é o hostel, na estação do Rossio. Destination Hostel, na estação de comboios do Rossio, no segundo piso, sim. Exato, pode ser visto ainda hoje, até o próximo dia 21. Exatamente, entre as 14 e as 19. Muito obrigada por teres vindo, obrigada por nos estares a conhecer este trabalho. Continua, teremos muito gosto em divulgar. Bom, muito obrigado.